E aí pessoal, tudo bem? César mais uma vez aqui e hoje eu trago um vídeo para você, umas dicas muito legais de como estruturar no Photoshop a criação de uma capa inteira, né? A capa ela contempla a frente, que é a capa, a quarta capa, as duas orelhas, a lombada, a gente tem que prever as áreas de corte, tem que prever a sangria e eu quero dar essa dica para vocês. Eu queria falar assim que eu não estou dando essa dica à toa, eu tenho mais de 2.000 capas publicadas na minha assinatura. É muita coisa. Inclusive, eu estou aqui no meu escritório agora e esse mês eu já fiz 15 capas diferentes para editoras diversas aqui no Brasil. Então, só este mês. Então, assim, é algo muito intenso e é muito bacana a gente estar aprendendo também. Então, vamos começar um novo arquivo. Eu vou pôr ele em... deixa em RGB mesmo, né? Não tem problema. A gente coloca em centímetros e vamos criar uma capa que ela é 14 centímetros por 21 centímetros. É um tamanho, não é tamanho padrão, mas é um tamanho muito utilizado. Vamos pôr 300 dpi de resolução, que é a resolução mínima para impressão, tá? Então, esse é o tamanho de uma capa, de uma frente. Ele criou como prancheta aqui. Vou desagrupar. Pronto, arquivo normal, pintei a tela de branco, pinto a tela de preto, como é que eu faço? Ctrl Tab, ele usa o Ctrl Backspace, desculpa, ele usa Foreground, Ctrl e Alt Backspace, ele usa a Background. Então, já sabe como fazer. Então é isso aí. Esse é o tamanho de uma capa de livro, eu puxo aqui da régua uma linha guia, né, e encosto no zero, e eu vou fazer isso com todas as 4 extremidades. Legal? Joia. Como é que fica? Então essa aqui é a capa de livro. Vou pôr uma linha no meio, tá? E uma linha também na horizontal. Geralmente eu não uso a linha na horizontal como base. O mínimo que eu particularmente estabeleço de mancha ou de margem é 1 centímetro. Então eu vou colocar aqui na distância de 1 centímetro. 1, 13 e 20. Aí tá feito. Essa é a capa. Tá? Eu vou nomeá-la aqui como capa. Joia. Agora é interessante que eu faça uma lombada, ou seja, qual é a espessura que o livro vai ter. E a lombada é a parte que fica aparente quando o livro está na estante. Então eu pressiono Ctrl Alt C, estabeleço que nós vamos fazer esse link a partir da direita e vou pôr 1 centímetro de margem, considerando que esse é um livro de mais ou menos 192 páginas, num papel offset, dá mais ou menos aí 1 centímetro. Então lá, 1 centímetro. Olha só, o que eu faço? Estabeleço aqui também a linha guia. Dou um zoom, né? Ctrl espaço e clico, ou a clipe e arrasto, dou um zoom e coloco aqui em 5 milímetros. Eu coloco aqui, segurando o Shift, 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. Ótimo. Aqui eu posso pegar um quadrado, ele já está na cor preta, né? E eu vou e coloco esse quadrado aqui para diferenciar a cor. Pego aqui a layer de capa, Ctrl J para duplicar, arrasto para cima, escrevo lombada ou dorso, cada um diz de um jeito. Eu vou e deito ela, coloco ela sobre aqui para você entender, Ctrl Backspace, mudo a cor dela para branco, e aí você já vê aonde é que está a lombada, né? Ctrl 2 pontos, ele tira todo o preview das linhas guias e deixa tudo em claro. Maravilha! Vamos fazer a quarta capa. A quarta capa é onde fica ISBN. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar a capa mais a lombada, mais a quarta capa, e vou estabelecer que a partir da direita eu faço a expansão. Então, se a largura é 14 do livro, mais 1, 15, mais 14, nós vamos trabalhar com 29 centímetros. Olha só, eu pego aqui a layer do fundo e dou Ctrl Backspace, já que é branco mesmo. Né? Você só pode fazer isso se você quiser pintar da cor que está no foreground. Pego aqui a linha, estabeleço aqui na margem, na mancha, né? O restante já está estabelecido. Eu coloco aqui a margem de 1 centímetro em todas as direções. Tá?
Lembrando, esse é o mínimo de margem que eu trabalho. Eu trabalho com muito mais margem que isso, dependendo do projeto. E dependendo do projeto, eu permito com que uma letra ela faça esse efeito aqui, ela vaze a capa. Então, isso tudo depende do projeto. A gente tem que estabelecer que conteúdos irrelevantes têm que ficar numa área segura. E 1 centímetro eu trabalho como área mínima de segurança para esse conteúdo. Tá legal? Joia! Agora nós vamos para as orelhas. Mas antes de ir para a orelha, eu preciso entender que lá na frente, quando a capa estiver passando pelo processo de impressão, pelo processo de dobra, se o gráfico, né, que é o profissional da indústria gráfica, dobrar a capa um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, a gente pode fazer com que a orelha invada um pouco da frente ou a capa invada muito do fundo. Então, o que eu faço? Eu estabeleço aqui Ctrl Alt C a partir do centro. Eu adiciono 4 milímetros. E esses 4 milímetros, eles são uma folga, que na verdade é 2 para cada lado, né? Eles são uma folga, aqui pintando de branco mais uma vez, eles são uma folga para o processo de dobra que a gráfica vai produzir, porque a orelha fica dobrada. Feito isso, eu já tenho essa margem, percebe? São 14, aqui no verso eu esqueci, eu vou duplicar aqui, então vou pôr aqui quarta capa. Quarta capa. Joia, centralizar bonitinho. Bonitinho. Pronto. Olha só, quando você olha assim você não vê, mas quando a gente vê as linhas guias a gente percebe que tem uma área de segurança e eu sempre faço isso em todos os meus projetos. Tá legal? Eu vou adicionar agora as orelhas, tá? A orelha é o lugar onde geralmente vai uma frase que explica um pouco do livro e complementação da sinopse que vai na quarta capa, tá? Junto com o logotipo ou logomarca ou qualquer coisa e também o código de ISBN para compra em livraria. Tá? A orelha, ela então complementa a informação da quarta capa e geralmente uma orelha é usada como biografia, tem a foto do autor e um texto sobre quem é o autor. Então vamos fazer isso aqui agora, Ctrl Alt C, e aí eu vou trabalhar o seguinte, eu vou trabalhar com orelhas de 8 centímetros, tá? Então eu pego esse valor 29 e eu adiciono mais 8 centímetros nele para a orelha da direita e mais 8 centímetros para a orelha da esquerda. Então nós estamos trabalhando aqui com um valor de mais 16 centímetros, né? O que vai totalizar em 45 centímetros, ok? Essa é a área das orelhas, eu seleciono o fundo, pinto tudo de branco. Eu posso pegar aqui esse retângulo da lombada e para a gente simplificar a nossa visualização, eu duplico ele e adapto. Lembrando que para duplicar arrastando, a gente clica com o Alt pressionado e o Alt faz esse arrasto duplicando para nós, tá? Uma coisa importante só é que eu percebi que ele ficou bem parecido com o fundo. Então dou um duplo clique aqui e pronto, tá jóia. Já está diferenciado do fundo, então fácil da gente entender. Entendeu? Capa, aqui eu também estabeleço também uma margem mínima de 1 centímetro, tá bom? Eu não trabalho com margens menores que essa, a menos que o projeto seja muito específico. Quando o projeto é específico, dá para a gente fazer qualquer coisa. Mas se não, eu trabalho com margens de segurança muito bem estabelecidas. Legal? Beleza? Então, a estrutura da nossa capa está pronta. O problema é que lá na frente, quando ela passar pelo processo gráfico, depois que a capa for colada no livro, ela vai passar por um processo chamado refile, que é quando vai ser colocado numa guilhotina e vai ser cortada as aparas de sobra do papel. Então, nesse arquivo, até então, não há refile, não há sobra de apara de papel, então eu preciso adicionar. Então, eu dou Ctrl Alt C, e aqui eu vou, a partir do centro, adicionar 1 centímetro na largura e adicionar também 1 centímetro na altura. E você vai ver exatamente o que acontece. Olha o que acontece, tá vendo? Essa mancha externa que surgiu, ela deve ser preenchida também com todo o conteúdo, ou seja, o resto do conteúdo que nós sabemos que pode ser descartado. A partir das linhas centrais, o conteúdo vai ser descartado. Então é mais ou menos como se fosse assim. Eu vou criar aqui uma tela, eu vou pintar de uma cor que não seja o preto do fundo, claro, desculpem por isso. Olha aqui, uma coisinha bonita. E eu vou adicionar aqui uma máscara. Eu clico aqui na máscara, adiciono com a ferramenta de seleção aqui. E eu vou pintar ela
de preto. Eu uso tanto o atalho de teclado que eu nunca sei onde ficam as coisas. Pronto, aí está. Percebe? Esse azul é o que vai ser descartado na impressão, então não pode ter nada importante aqui. Isso é resto, é lixo, isso denominamos sangria. Então, beleza, aqui essa layer aqui é só para você perceber o que acontece. Então é assim que se projeta uma capa de livro. Então é dentro desse espaço que você pode trabalhar. Também tem muitas dicas que eu posso dar sobre como produzir verniz com reserva e tudo mais já dentro desse projeto. Agora, o que eu queria falar para você é que aqui eu tenho um curso, aqui vai ter o link aqui embaixo de um curso de como fazer capas de livro no Adobe Photoshop. Então essa é uma primeira demonstração da estrutura que o arquivo deve ter. Então clica lá, o curso é muito barato, você pode pagar em até 12 vezes e nós temos 10 aulas mais 3 bônus, onde você acompanha comigo um processo completo de uma capa de livro muito legal. Então dá uma olhada, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e eu vou continuar sempre por aqui dando dicas sobre design editorial. Um grande abraço para você e até logo!